Estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição, e agora vamos conversar com o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do PT, 12 horas e 38 minutos. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no nosso Rede Notícia, dessa vez presencial, você já esteve conosco numa entrevista por videochamada. Obrigado pelo senhor estar aqui. Nos últimos dias, né, a gente está vendo todo o trâmite relacionado à possibilidade de uma privatização da Copasa, né? Já foi aprovado em segundo turno a proposta de emenda constitucional que retira a necessidade de um referendo para a privatização da companhia, né? Agora, amanhã, já começa a tramitar o próprio projeto mesmo de privatização na Assembleia Legislativa, né? Na CCL, na Comissão de Constituição e Justiça. E agora você, desde semana passada, começou a se levantar um movimento dentro da Câmara de Belo Horizonte para se criar um projeto de lei para determinar um referendo popular em Belo Horizonte acerca desse assunto. Me explica como é isso funciona, e aqui vai uma pergunta por mera ignorância mesmo, porque a gente não sabe de tudo. Sim. E aí a gente tem que perguntar de fato. Dentro do plano diretor de Belo Horizonte, que é a Constituição da capital mineira, né? Existe a prerrogativa para o Poder Constituição, para se criar essa consulta popular acerca desse assunto? Bruno, muito boa tarde. Bom, boa tarde, André, Janaína e todos os telespectadores da Rede Notícia. Alegria estar com vocês aqui hoje. Primeiro ponto fundamental, a nossa Constituição de Belo Horizonte é a nossa lei orgânica do município. É verdade, não o plano diretor, me desculpem, bem corrigido. Vereador. Ela prevê essa possibilidade da Câmara Municipal convocar, né, plebiscitos ou referendos populares. Exemplo concreto, o referendo sobre a bandeira do município. Quando eu já era vereador, né, antes da realização do referendo, todo mundo votou na última eleição, se concordava ou não com aquela proposta de bandeira. E aquilo foi uma convocação mediante lei ordinária, né? Maioria simples na Câmara Municipal. À época, eu me lembro que havia um grupo majoritário na Câmara que já queria aprovar a nova bandeira. E eu e o meu colega de bancada, Pedro Patrus, dizemos, não, a bandeira é do povo, não de vereador. E aí nós conseguimos, então, aprovar esse plebiscito e ele foi realizado. Essa é a mesma ideia. Nós achamos que é fundamental escutar a população de Belo Horizonte sobre um direito essencial que é a água e o esgoto. Se o governador não quer escutar o povo, nós, vereadores, queremos escutar o povo de Belo Horizonte. E a ideia do projeto é perguntar sobre o quê? Sobre a manutenção da Copasa como a concessionária de água e esgoto para Belo Horizonte? Seria isso? A nossa intenção é fazer o que está previsto na Constituição Mineira, o que estava previsto, infelizmente os deputados votaram para retirar, que é se a população concorda ou não com a privatização dos serviços de água e esgoto da cidade. E qual que seria o impacto, né? Porque esse voto seria municipal, né? E a Copasa atende o estado todo e os deputados estaduais tiraram esse referendo. Qual que seria o impacto mesmo? Bom, importante lembrar disso, gente. A Constituição Federal e as leis hoje do país atribuem aos municípios a responsabilidade pelo fornecimento de água e esgoto para os seus cidadãos. Portanto, a Copasa, ela é uma concessão. A Copasa, a Belo Horizonte, a prefeitura concedeu à Copasa o direito de explorar água e esgoto aqui no nosso município. Mas o contrato, inclusive, que concedeu esse direito, que foi assinado em 2002 e tem vigência até 2032, ele é muito claro, gente. Se a Copasa for privatizada, a concessão volta para a Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, a Prefeitura que tem a prerrogativa legal de decidir como e qual empresa vai garantir água e esgoto para a nossa população. Ao mesmo tempo, Bruno, que vocês estão colhendo assinaturas, são quantas assinaturas hoje já tem de signatários? Nós já temos 10 vereadoras e vereadores assinando o texto, né? Partiu como uma iniciativa nossa, saindo do campo de esquerda, mas ele já tem adesão de vereadores que, eu diria, são democratas. Porque, afinal de contas, escutar o povo é um princípio da democracia. A gente acha que num tema tão essencial como esse é fundamental escutar o povo. Como que chegou até vocês a informação em meio à tramitação desse projeto, né, que está aí, vocês estão se organizando ainda, né? Ele ainda não foi apresentado ou já foi apresentado, vereador? Nós estamos coletando as assinaturas e vamos apresentar. Em breve. Então, em meio a essa articulação para a apresentação desse PL, como é que vocês viram a fala de bastidor de que está sendo negociado pelo presidente da Copasa
e o chefe de gabinete do Guilherme Dalto, né, que é o chefe de gabinete geral, secretário-geral, né, do município de Belo Horizonte, uma possível antecipação da renovação desse contrato com a Copasa. Falam até em números, diz que a Copasa oferece 1 bilhão e 200 milhões de reais para essa nova concessão e a prefeitura queria 1 bilhão e 800. Como é que vocês veem essa possibilidade? Bom, primeiro ponto é deixar claro que a Copasa deve à população de Belo Horizonte. Deve por um serviço, infelizmente, né, precarizado que tem sido ofertado à população. A gente viu, por exemplo, a situação da Lagoa da Pampulha. A responsabilidade da Copasa, né, fazer o tratamento do esgoto, não jogar esgoto na lagoa. Como, por exemplo, acontece também, infelizmente, na periferia da cidade. Eu tive há cerca de 3 semanas no Ribeirão do Onça e, pasmem, a Copasa joga esgoto no Ribeirão do Onça, né? Cerca de 10 metros depois da Cachoeira do Onça, que é uma cachoeira maravilhosa dentro de Belo Horizonte, lá no bairro Novo Arão Reis, e a maior cachoeira em área urbana do Brasil, sendo maltratada pela Copasa. Sem contar que a Copasa deve financeiramente à Prefeitura e ao povo de Belo Horizonte, porque 4% do lucro da Copasa devia ser repassado para o Fundo Municipal de Saneamento, que é o fundo que mantém, por exemplo, né, que permite obras para saneamento básico na cidade. Então, esse é um ponto importante. Segundo, a gente está em diálogo com o nosso prefeito Álvaro Damião. Eu tenho tido uma relação de muito respeito, né, com o prefeito, e ele também já nos disse que ele, né, também pode ou não renovar o contrato com a Copasa. Como Belo Horizonte pode ou não terceirizar para uma empresa o serviço, até mesmo assumir. A gente pode criar um sistema de abastecimento de água, como, por exemplo, existe em Juiz de Fora, né? Ouro Preto, Uberaba, são várias cidades grandes do município, do estado de Minas Gerais e que não estão vinculadas ao estado. Lavras recentemente rompeu o contrato com a Copasa Lavras rompeu o contrato. Esse é o recado que tem que ser dado para o governador, para todo o povo mineiro. BH não necessariamente vai entrar numa Copasa privatizada. E o que a gente propõe ao prefeito, né, estamos em diálogo com ele sobre isso, é que essa decisão não seja só dele, que seja uma decisão do povo de Belo Horizonte. Então a gente espera que a Copasa respeite BH e principalmente respeite, né, o governador, a opinião dos mineiros a respeito desse tema que é tão sensível. Ou seja, a população não precisa ficar receosa em relação aos serviços prestados ao saneamento básico, né? A distribuição de água aqui na capital. Mesmo que não for a Copasa, mesmo que não seja, que a Copasa seja privatizada, a prefeitura, vamos dizer assim, vai dar um jeito, né, de restabelecer essa água para a população, né? Esse é o nosso esforço. A gente acredita que a Copasa, no presente momento, até por um processo de precarização, né, que a gente tem visto aí nas empresas públicas, tanto na Copasa quanto na CEMIG, a tarifa tem aumentado e o serviço não está de qualidade. A gente acha que se privatizar vai piorar. A tarifa vai aumentar ainda mais e a qualidade do serviço não aumenta. Eu digo para vocês de uma forma muito tranquila, olha o que aconteceu em Ouro Preto. Ouro Preto privatizou o seu serviço de água e saneamento. A tarifa mais do que duplicou e as pessoas reiteradamente nos trazem denúncia de péssima qualidade de água. Porque, afinal de contas, gente, é um típico serviço, água e esgoto, em que o interesse do lucro não pode prevalecer sobre o interesse do serviço e da população. Eu falo como médico, sou médico de família e comunidade, um cidadão, uma pessoa que ficar 24, 48 horas sem água morre, né? Então é um direito básico fundamental. E a gente entende, por exemplo, né, que as ações de saneamento também tem um impacto direto na saúde. Se isso virar motivo de lucro, no final dos contos vai ter que dar positivo lá, né, o resultado da empresa. Então isso vai precarizar o serviço e vai aumentar a tarifa. 12h47, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa com o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do PT. Estamos de volta, seguindo aqui com a Rede Notícia Primeira Edição, conversando com o vereador Bruno Pedralva, do PT. 12h50. Bruno, ontem foi aprovado um projeto de lei em primeiro turno que permite que a Prefeitura de Belo Horizonte possa realocar moradores em situação de rua para as suas cidades de origem. Hoje vai ser votado em primeiro turno um outro projeto de lei que autoriza a Prefeitura a retirar pertences e
estruturas. O projeto diz isso. Mas a gente sabe muito bem que vai ser usado para tirar a pertence de morador de rua, dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. O mesmo autor desse texto, que é o vereador Braulio Lara do Novo, também propõe um outro projeto de lei de internação compulsória de dependentes químicos em Belo Horizonte, algo que, inclusive, já é considerado inconstitucional a nível federal. Como que o senhor vê essas questões, inclusive como médico, uma pessoa que tem essa vivência do dia a dia com médico de saúde da família em Belo Horizonte? Sim. Bom, André, Janaína e todos os ouvintes, primeira questão que acho que tem que ficar clara. As pessoas que estão em situação de rua precisam ser melhor tratadas em Belo Horizonte e eu diria no Brasil inteiro. A gente entende que isso é um problema, né? E que a gente precisa pensar formas para resolver. Não é justo, sim, a pessoa morar na rua, em péssimas condições de vida, né? De saúde, mas não existe solução fácil. Existe, na realidade, um esforço coletivo que não tem que ser só da saúde, só da fiscalização, só da educação. Eu, como médico nas periferias, atendi e até hoje atendo pessoas nos meus plantões que estão em situação de rua. E elas precisam, mais do que nunca, de mais cuidado, mais atenção e mais direitos. Simplesmente tirar os pertences dessas pessoas, que já tem poucos pertences, você vai tirar a coberta de uma pessoa, você vai tirar, às vezes, um local que ela reserva água para ela poder se alimentar, você vai tirar o animal, um cachorrinho, né, que a pessoa usa lá como seu parceiro, sua companhia, sempre que, na realidade, ela precisa de suporte, de apoio. Então, isso, para nós, é um crime até contra a humanidade, é um crime contra direitos humanos. De igual modo, a solução mágica de botar o sujeito de volta para a cidade de origem dele. Nós estamos um exemplo, por exemplo, do que o prefeito de Florianópolis está fazendo. Um absurdo. Ele montou uma banquinha. Cabo Frio. Cabo Frio também fez isso e agora está respondendo uma bela de uma ação do Ministério Público Federal. Imaginem vocês, nós vivemos numa república, né? Num Brasil em que as pessoas têm direito constitucional de ir e vir. Os sujeitos, a prefeitura montou, né, no caso de Florianópolis e Cabo Frio, uma banquinha na rodoviária, a pessoa desceu do ônibus, faz uma avaliação rápida ali, você tem condição de ficar aqui? Não tem? Se não tem, volta para casa de forma compulsória. Que absurdo. Então, assim, imaginem vocês, presidente Lula é um migrante, chegou, né, na carroceria de um pau de arara. Eu saí de Cabo Frio e vim para Belo Horizonte. Olha só, eu também sou do interior, sou de uma cidade pequena chamada Pedralva e vim para Belo Horizonte. Então, assim, são pessoas que ajudaram, né? Assim, Lula ajudou a mudar a história do Brasil. Imagina se o prefeito de Santos, na época, né, botasse o Lula de volta, né, num pau de arara e levasse ele para o Nordeste, né, num lugar onde eles estavam passando fome, a família dele. Né? Então, assim, eu acho que não é assim que a gente vai solucionar o problema das pessoas que estão em situação de rua. Né? A gente precisa melhorar, qualificar cada vez mais o cuidado dessas pessoas, mas entender que é um problema complexo. De Belo Horizonte a Florianópolis, Cabo Frio e até Nova York tem esse problema, mas não é maltratando as pessoas que estão na rua que nós vamos resolver. Hoje a nossa equipe de reportagem até conversou com uma dessas pessoas, né, essas pessoas em situação de rua, e o depoimento de uma delas me marcou, porque falando que é tirar o problema de um local e empurrar para o outro, né, assim, tirar de Belo Horizonte e devolver para a cidade que ela está, assim, ao menos escutá-la, sem ao menos saber o que ela realmente quer, né? Se ela quer sair de Belo Horizonte, se ela quer voltar para a cidade dela. Às vezes ela saiu de lá, não interessa o motivo, não quer voltar e às vezes é obrigada a voltar também sem essa escuta, né, vereador? Com certeza. E o projeto de lei, gente, sobre a internação, que não é nem a compulsória, é a internação involuntária, também é uma atrocidade, porque, afinal de contas, é um tema que não se resolve no município, é um tema federal. O autor da lei simplesmente copiou uma lei federal e modificou uma lei federal na proposta de lei aqui no município, que já é completamente descabido, né? Então, como é que a gente vai dizer que a pessoa que está nas áreas de conurbação, né? A pessoa mora numa rua que é Belo Horizonte e a rua de trás é Contagem. E aí, se ele mudar de rua, ele já não vai poder mais ser internado de forma involuntária. Então, só dando um exemplo aqui mais objetivo para dizer que não se resolve essa discussão em âmbito municipal. E segundo, a internação involuntária, gente, primeiro que é quando o paciente está em surto psicótico, ele está ameaçando a própria vida ou a vida de terceiros, isso já existe prerrogativa legal para a internação compulsória, que é diferente da internação involuntária. Mas o que eles querem no projeto de lei é permitir que até um policial decida internar uma pessoa que está na rua.
Vocês acreditam? Um policial E aonde? vai poder internar. E aonde? Né? Se a gente vai internar não... onde? Verdade. Você tem a lei anti-manicômio também no Brasil, que as pessoas não podem ficar só em determinadas situações. O senhor, como médico, pode falar isso melhor do que Exato. eu. Vai internar isso aonde, em Belo Horizonte? Com certeza. Quem que vai ser o Então, responsável pela essa internação? Então, é um recado assim, simples, e eu digo isso aqui nessa televisão, que é uma televisão que tem compromisso, né, com os valores e os princípios cristãos, né, da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem um trabalho muito bonito, histórico, né, de apoio a essas pessoas que estão em situação de rua. E eu digo com o coração aberto, não vamos cair, população de Belo Horizonte, em soluções fáceis. A gente vai resolver isso com o quê? Com tratamento, com cuidado humanizado, para as pessoas, às vezes, né, evitarem, saírem do uso abusivo de álcool e outras drogas. Segundo, com emprego, né, trabalho, para as pessoas poderem se restabelecer na vida. Terceiro, com direito à educação, à formação. E quarto, sem dúvida nenhuma, com assistência social. A gente não pode, né, ficar, digamos assim, né, culpar o pobre pela situação de miséria, né? A gente precisa ajudar a pessoa que está numa situação de miséria e de pobreza a ter condição de superar a vida, né, de melhorar a vida e não maltratá-la, prendê-la, né, interná-la de forma compulsória em qualquer manicômio. Isso não resolve, a gente tem que cuidar. E outra coisa que a gente tem que colocar aqui, que eu particularmente espero, que se esses projetos avancem em primeiro e segundo turno na Câmara, que o prefeito Álvaro Nunes vete. Por quê? Isso foi debatido na eleição municipal no ano passado. E aí, vamos dar nome de quem falou sobre isso. Depois diz, não falei, não quero. Senador Carlos Viana, como então prefeito, chegou a propor isso, trouxe, depois tirou. E a população de Belo Horizonte rechaçou determinantemente. Tanto que o Carlos Viana teve 2% dos votos para prefeito de Belo Horizonte. E uma das coisas que fez com que ele saísse da liderança até então para chegar aos 2% lá na lanterninha foi justamente esse processo. Então, a população de Belo Horizonte já disse não a esse projeto. Já disse não a esse tipo de proposta. E a decisão vai caber ao prefeito Álvaro Damião, que eu espero que tenha sensibilidade suficiente para vetar esse projeto, fazer um trabalho, inclusive com a sua base na Câmara, para caso seja votado depois a sanção ao veto, que derrube, que mantenha o veto do prefeito, porque é um absurdo completo. Sem dúvida, são projetos inconstitucionais, né? Isso é evidente, né? Além de ser um absurdo, são projetos inconstitucionais. Por isso que hoje a gente até chamou esses projetos de lei como o dia da maldade, né? Porque, assim, é muita coisa assim, que claramente é inconstitucional e enfrenta, né, os direitos fundamentais de cada cidadão e cidadã desse país. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Portas abertas sempre no Rede Notícia, tanto primeira quanto segunda edição, para que o senhor venha trazer suas demandas e discutir os assuntos da nossa cidade. Obrigado, Janaína. Obrigado, André. Obrigado à Rede Notícias, né? E um abraço também para todo mundo que quer construir de forma democrática, em diálogo, uma cidade melhor, um mundo melhor. Obrigada. Tá ficando por aqui o nosso Rede Notícia, primeira edição, com muita informação para você. Às 5 da tarde, a gente vem com o Rede Notícia, segunda edição, atualizando tudo o que acontece de importante em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo, né, Janaína? É verdade, mas antes de encerrar, você já sabe aquele recado. Segue a gente lá no YouTube, nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH.